Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula agora pelo mês de novembro, né? Estamos chegando aí ao nosso final e nós teremos aí hoje falar um pouquinho sobre medidas, né? As medidas de comprimento, medidas de área, volume, massa, tempo, enfim. São alguns conteúdos que a gente precisa para o nosso dia a dia também, né? Quem é que nunca utilizou esse conteúdo aí durante o seu cotidiano, e a gente vai perceber isso na aula. Vocês vão se familiarizar com esse conteúdo, tudo bem? Antes de mais nada, gostaria de mais uma vez agradecer o empenho, a participação de vocês, os alunos que estão acessando esses vídeos, assistindo mais de uma vez, deixando um comentário, deixando lá a sua turma, a escola que participa, né? A escola em que você está frequentando, e principalmente também aqueles que têm feito as atividades impressas na escola e aqueles links, né, do WhatsApp, que são os formulários, os exercícios, né, para a gente poder colocar em prática tudo que a gente vê aqui no vídeo. Tudo bem? Então, a gente vai dar início aqui ao nosso conteúdo, teremos mais uma videoaula ainda nesse mês de novembro e depois também no mês de dezembro, para a gente poder encerrar o ano com chave de ouro. Não é verdade? Então vamos lá. Pessoal, é muito importante esse conteúdo porque ele fala muito sobre aquilo que a gente presencia, né? Por exemplo, eu coloquei aqui uma escala de transformação, né, que é a escala de comprimento, né? Nós trabalhamos com algumas medidas que são conhecidas. Por exemplo, se você pega uma régua para fazer um exercício de matemática, essa régua ela vem denominada, expressa em centímetros, né? Então a gente sabe o que é o centímetro. O centímetro vem na nossa reguinha de aula de matemática, tá? Nós temos também um metro, por exemplo, se a gente vai reformar o nosso quarto e a gente precisa calcular a quantidade de piso que a gente vai colocar, ou o tamanho da parede que vai levar tinta, e nós temos lá aquele metro, né? O nosso avô, o nosso pai, de repente, sempre tem em casa, né? Que ali tem um metro. E a gente usa para essas medidas intermediárias. E também temos uma medida muito conhecida, que é o quilômetro, né? Porque o quilômetro é calculado nas nossas viagens. Aquelas viagens que a gente faz de carro, de ônibus, e elas são expressas em quilometragem, né? Então, por exemplo, de Silva Jardim a Niterói, tem em média 80 quilômetros, então a gente vai perceber isso nessas medidas. Se a gente for pela estrada, a gente vê lá as plaquinhas, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 30, quilômetro 40, as estradas são expressas em quilômetros, tá? Então a gente vai hoje aqui tentar estabelecer essa relação entre essas medidas, né? A medida que é o metro, que é a mais conhecida, né? O centímetro, que é aquela que a gente também utiliza com a régua, né, da escola, e o quilômetro, que são os que representam as distâncias nas estradas, tá? Mas, professor, o que significa, então, em metros, já que o metro é o mais usado, por exemplo, 5 quilômetros? Bom, 5 quilômetros, a gente sabe o seguinte: cada quilômetro corresponde a 1000 metros, tá? Então, 5 quilômetros nós teremos 5.000 metros, tá? Mas aqui, professor, na tabelinha, como é que eu faço isso? Bom, se eu estou aqui, ó, 5 quilômetros, eu coloco 5 aqui e vou contar quantas casas eu preciso para chegar no metro. Ó, 1, 2, 3. O que eu faço então, professor? Eu acrescento o zero aqui, ó. Eu estou no quilômetro e quero passar para metro, então eu estou andando 3 casas à frente. Eu acrescentei 3 zeros, que vai me dar o total de 5.000 metros. Tudo bem? Mas e agora? 50.000 metros, eu quero transformar isso para quilômetros. Ó, vou transformar para quilômetros. Então, o que eu vou colocar? É como se eu tivesse 50.000 aqui dentro. Ó, 50.000 aqui. Então, professor,
para eu chegar em quilômetros, eu ando quantas casas? Eu vou andar 1, 2, 3. Mas só que agora eu estou andando para a esquerda. Então, ó, eu venho daqui e ando 3 casas. 1, 2, 3. Aí eu boto a vírgula aqui, ó. Então, esses 3 zeros aqui a gente eliminaria quando você anda para a esquerda. Então, eu teria 50 quilômetros. Então, daqui para cá eu andei para a esquerda e daqui para lá eu andei com a direita, né? Acrescentei o 0 e aqui eu retirei o 0, tá? Para a direita você acrescenta, para a esquerda você vai tirando a quantidade de zeros. Tudo bem? Bom, essa tabela aqui, ela é feita para comprimento, tá? O que é comprimento? Isso é uma linha reta, né? É uma dimensão só. Agora, a gente tem, mais à frente, a dimensão da área, né? Que seria isso aqui, ó. A área, na verdade, eu trabalho com 2 dimensões, comprimento e largura. Então, eu tenho comprimento e largura, 2 dimensões. É como se eu tivesse aqui um retângulo, né? Um retângulo que tem comprimento e tem largura. Então, imaginem vocês que isso aqui seja o piso, né, da sua sala de casa, o chão da sala. E eu preciso comprar piso para poder revestir essa sala. Então, para eu saber a quantidade de piso, eu preciso calcular a área, tá? E como se calcula a área, professor? É comprimento vezes largura. Então, a área é calculado multiplicando o comprimento pela largura. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, a minha sala, professor, eu medi, ela tem 5 de comprimento e 4 de largura. Então, o que eu fiz? Multipliquei 5 vezes 4, que é igual a 20 metros quadrados. Então, deu 20 metros quadrados. Então, está aqui, ó. A minha sala tem 20 metros quadrados. Professor, se eu quisesse saber, então, 20 metros quadrados, eu quero transformar para centímetros. Preste atenção. Lembra que aqui, no comprimento, quando você anda para a direita, você acrescenta um 0, e quando você anda para a esquerda, você vai tirando o 0? Quando estivermos falando de área, você vai, ao invés de andar de uma em uma casa, você vai pular 2. Você vai acrescentar. Então, ó, se eu tenho de metro para centímetro, eu tenho 2 casas, você vai acrescentar 4 zeros. Então, 20 metros quadrados. 20 metros quadrados é o mesmo que isso aqui, ó, centímetros quadrados. O que eu acrescentei, professor? Acrescentei 4 zeros. Por quê? Porque do metro até o centímetro eu tenho 2 casas. Como eu tenho 2 casas, eu vou sempre dobrar. Tá? Cada casa representa 2. Então aqui eu tenho 2 zeros e aqui eu tenho mais 2 zeros. Acrescentei 4 zeros. E isso também vai valer para o nosso volume. Tá? O volume, cada casa dessa vai representar 3. Tá? Então, se eu tenho um volume de, aqui ó, 1 metro cúbico, vamos lá, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico. Se eu quiser saber isso em centímetro, o que eu vou fazer? De metro para centímetro são 2 casas, como cada casa representa 3, eu vou acrescentar 6 zeros. Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1 milhão de centímetros cúbicos, tá? Eu acrescentei 6 zeros, porque cada casa no volume eu acrescento 3. Cada casa na área eu acrescento 2. Cada casa no comprimento basta acrescentar um 0 só, tá? Legal. Só que existem agora algumas relações de volume, né, do metro cúbico, do decímetro cúbico, com litro, né, com capacidade, né? Qual é a quantidade de água que eu consigo colocar numa caixa, uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Então, a gente tem uma relação, gente, que cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro de água
e cada metro cúbico são 1.000 litros de água, tá? Então, se vocês observarem uma caixa d'água de 1.000 litros, ela vai ter um tamanho de 1 por 1, né? Como se fosse uma caixa de 1 metro cúbico. Então, ela tem 1.000 litros, tá legal? Isso aqui é uma observação que vocês precisam saber, porque pode aparecer em algum momento aí para vocês fazerem essa transformação de decímetro para litro e de metro para 1.000 litros, né? Cada 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Bom, além disso, né, que também a gente usa bastante, é a massa, né? O quilo, o quilograma, né? Que a gente vai ao mercado, a gente sempre está pesando alguma coisa. Vou comprar uma carne, me dá 1 quilo de carne. Aí o açougueiro vai falar, ih, ó, só deu 900 gramas, ou deu 1,2 kg. Então, tudo isso a gente trabalha, tá? Então, o que eu penso? Né? Que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. 1 quilo são 1.000 gramas, tá? 1.000 quilos é 1 tonelada. Então, essa relação de cada 1.000 quilos nós temos 1 tonelada, em algum momento você vai se deparar com uma situação e você precisa saber que 1 tonelada representa 1.000 quilos, tá? Agora vamos para o tempo, né? O tempo, 1 minuto são 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, 1 hora também em segundos são 3.600 segundos, tá? O mês comercial, que a gente trabalha bastante com isso, são 30 dias, mesmo que cada mês, né, alguns têm 31 e outros têm 30, e fevereiro são 28 dias e no ano bissexto 29, a gente tem uma lógica que o mês comercial são 30 dias, é aquele mês que a gente trabalha, né? Na hora de receber, a gente recebe por 30 dias trabalhados. Por mais que a gente tenha trabalhado no 31 ou por mais que a gente tenha trabalhado em fevereiro 28, o mês comercial é fechado em 30 dias. Dessa forma, o ano comercial também é 360 dias. Por quê? Porque 12 meses vezes 30 dias, 360. E aqueles 5 dias, né? Porque o ano tem 365 ou 366 dias no bissexto. Então, esses 5 ou 6 dias aí são exatamente aqueles meses que tem 31. Não é verdade? Então, o mês comercial é fechado. Mês comercial é 30, ano comercial é 360. Uma semana, todos sabem que são 7 dias. Uma quinzena, 15, são 15 dias. Bimestre, né? São 2 meses. Trimestre, são 3 meses. E semestre, são 6 meses. Uma década são 10 anos. E o século, 100 anos, tá? Então, nós vimos aqui algumas medidas, né, que a gente usa bastante, né? Por exemplo, essa do comprimento, essa do volume, né, que a gente tem, a caixa d'água, né, 1 litro d'água, se a gente precisar fazer essa transformação já está aqui. A gente também percebeu a massa, que é algo que a gente tem muito no cotidiano, né? A gente vai ao mercado, a gente vai comprar ração do cachorro, tudo isso é pesado, né? E esse peso é calculado em gramas, né? Quilogramas, e a gente tem essa relação de cada quilo ser 1.000 gramas e cada 1.000 quilos se transforma em 1 tonelada. E principalmente o tempo, né, gente? O tempo, a gente precisa saber que 1 minuto tem 60 segundos, que 1 hora são 60 minutos e por aí adiante. Tá legal? Mais à frente, em outros vídeos, a gente vai trabalhar um pouco dessas áreas, desses volumes, onde são empregados, tá? Mas, de antemão, o que nós temos hoje é o reconhecimento dessas unidades, né? Dessas medidas aí, tanto de comprimento, quanto de área, de volume, massa e tempo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer as atividades que vocês vão ter aí no formulário, né? Acessem esse vídeo mais de uma vez, 2 vezes, para que vocês possam entender essa relação. E espero que no próximo vídeo a gente tenha outras novidades para vocês. Tudo bem? Fiquem todos com Deus e até a próxima.